Maravilha, pessoal. Então, mais uma vez, boa noite a todos, sejam sempre muito bem-vindos. Vamos aí dar sequência, então, aos nossos estudos. Hoje nós, então, aí terminaremos esta primeira parte do nosso estudo aí, que é relacionado à introdução ainda a essa nossa matéria, a introdução à ação penal. E depois nós vamos começar a estudar de forma mais aprofundada. Então, hoje nós vamos terminar aquela primeira apostila que foi encaminhada para vocês. Para a aula de amanhã, eu já encaminho um novo material para que vocês tenham acesso lá por meio do Moodle. Falávamos na última aula, então, da ação civil ex delicto. Eu fiz uma pequena introdução sobre a ação civil ex delicto e eu disse que eu retornaria aqui sobre esse tema. É importante dizer que o processo penal pode ter também a efetividade necessária no tocante à reparação dos danos cíveis causados pela prática do ilícito. Como decorrência da prática do ilícito, podemos aí, então, ter também danos que necessariamente devam ser reparados na ação civil, no juízo civil, na esfera civil. O que ocorre é que, atualmente, nós já temos a possibilidade do próprio juízo criminal também condenar na reparação de danos, desde que eles sejam apurados e requeridos pelo Ministério Público como titular da ação penal pública ou pelo querelante como titular da ação penal privada. E aí, então, essa sentença criminal que tanto condena a uma pena privativa de liberdade, pena de multa, pena privativa de liberdade que pode ser substituída por pena restritiva de direitos, também pode ser ali considerado como um título executivo na esfera civil. Então, o que nós teríamos, na verdade, não é mais uma ação de conhecimento na esfera civil para a indenização, mas sim a execução de um direito líquido e certo, já aqui objeto de uma sentença no caso criminal. É importante dizer que nós temos aí a disposição daquilo que diz o artigo 935 do Código Civil, quando ele diz que a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Então, sobre essa questão, sobre esse fato, é onde então nós observamos aí essas características extremamente importantes, ou seja, no juízo civil, logicamente, não se debate questões relacionadas ao fato, até porque o fato criminoso ele deve ser apurado aí pelo juízo criminal. Então, sobre esse aspecto, nós temos o objeto do nosso estudo aqui hoje, que é a ação civil ex delicto. A partir do momento em que nós temos a ação civil ex delicto, ela surge da ideia de que existem ações que nascem do crime e que seriam a ação penal para inflição de pena e a ação civil para restituição do ressarcimento e de reparação. Então, sobre esse aspecto é onde o processo penal também pode aí ser utilizado com o intuito de já antecipar, de já garantir aquele que dependa desse ressarcimento, dessa reparação de danos, ou seja, que ele não seja necessário ali a tramitar durante todo um processo de conhecimento que é longo, e sim já agir de modo a executar aquele direito líquido e certo garantido pela decisão judicial. Logicamente que quando e a partir do momento que nós estamos aqui observando questões criminais e reflexos cíveis sobre as ações do criminoso, nós temos que lembrar também que existe a chamada independência das instâncias. Ou seja, a justiça penal pode decidir de um jeito, a justiça civil de outro, inclusive considerando as diferenças e as peculiaridades de um ramo e de outro.
Entretanto, em diversas situações com relação ao mesmo fato apurado em instâncias diversas, a decisão penal acaba de algum modo interferindo, vinculando o resultado da civil, mitigando-se a regra ou a separação. Busca-se com isso evitar decisões conflitantes que provocariam grave abalo à segurança da justiça e à expectativa social do direito. É lógico que nós não vamos encontrar essa informação de um modo extremamente claro ou incontestável, né? De que primeiro se deva transitar em julgado a sentença criminal, reconhecendo ali a culpabilidade do agente, para só posteriormente ingressar no juízo civil, se necessário, com uma ação de conhecimento. O que se observa aqui, o que se coloca, é que existem circunstâncias na ação penal, por exemplo, uma absolvição porque ficou provado que o indivíduo não concorreu para a prática do ilícito. Logicamente que não há que se falar em responsabilidade civil indenizatória, né? Se restar provado que o crime não aconteceu, que aquela conduta não era ilícita, ou que ele estava acobertado por uma excludente de ilicitude, né? Então nós temos hipóteses que podem, de algum modo, interferir, sim, na decisão civil que trata da necessidade de indenização a respeito de uma conduta do criminoso. Olha aí o que diz o agravo interno no agravo em recurso especial. Processo civil. Agravo de instrumento em ação de execução. Preliminar, alegação de fato novo. Independência existente entre a esfera civil e a penal. Possibilidade de fixação de responsabilidade no âmbito civil, o que somente pode ser elidido se a ação penal afastar a ocorrência do fato ou a negativa de autoria, que é o que eu disse, ou seja, ou ele não participou ou o crime não aconteceu, para que ele de fato não tenha nenhum tipo de responsabilidade ali no juízo civil. Além disso, nós temos que compreender ainda a prevalência das decisões criminais em relação às decisões cíveis. Pessoal, prevalência é uma forma simples de compreensão, de dizer que elas devem não se sobrepor, não substituir, mas elas devem ser consideradas, tá? Por quê? Porque a decisão criminal vincula o cível e não o contraditório. Alguém que é condenado a uma indenização no cível necessariamente não será também condenado por um crime na esfera criminal. E o contrário pode acontecer. A pessoa pode, por exemplo, ser absolvida pela ausência de provas, nos termos do artigo 386, incisos, aí, salvo engano, é o inciso 7 do Código de Processo Penal, né, a ausência de provas, e ser condenado no juízo civil. Ser absolvido por ausência de provas não quer dizer que o indivíduo não praticou a conduta. Quer dizer que naquele momento o Estado, né, não conseguiu provar a sua culpabilidade. A ação civil ex delicto, então, que é o nosso objeto aqui de estudo, pode se constituir como uma ação de conhecimento ou pode se constituir como uma ação de execução. Por quê? Como eu disse, se você entra com uma ação no cível para tratar de um fato que ainda não tem um resultado, que ainda não tem um julgamento no juízo criminal, nós estamos diante de uma ação civil ex delicto de conhecimento. Uma ação civil comum, né? Mas que busca aqui a reparação de um fato relacionado à prática de um crime. E nós podemos também ter a ação civil ex delicto na sua modalidade executiva ou por execução, naquela hipótese em que a própria sentença criminal constitui o direito do indivíduo, ou seja, ela já está aqui, então, amparada por um título executivo judicial. Que título executivo judicial é esse? Uma sentença criminal transitada em julgado. E assim, ambas são ações cíveis decorrentes do delito. Uma desenvolvida no processo cognitivo, outra no processo executivo. Então, o que é que nós estamos lidando aqui? Nós estamos lidando com um pedido dentro do processo penal, também pela reparação do dano. Se esse pedido existir e ao final o juiz então condenar o indivíduo também, além das suas combinações legais, também a reparação do dano,
essa ação civil ex delicto estará executando uma sentença criminal no juízo civil. Então, eu tenho uma ação civil ex delicto executiva. Agora, se eu busco declarar o fato, ou seja, um processo de conhecimento no juízo civil, que trata de um fato criminoso que tem ali gerado danos ao indivíduo, só que o processo criminal ainda não transitou em julgado, ou não há nesse processo um pedido também de reparação dos danos, eu tenho uma ação civil ex delicto, ou seja, em razão de um delito cometido, né? Só que na sua modalidade de conhecimento. Pessoal, tudo bem aqui? Entenderam a diferença da ação civil ex delicto de conhecimento e da ação civil ex delicto de execução? Alguém ficou aí com alguma dúvida? Muito bem, pessoal. Não havendo dúvidas, seguimos. Bom, quando é que nós temos, então, a diferença? Qual é a legalidade da ação civil ex delicto em processo de executivo e em processo de conhecimento? Onde é que nós temos essa distinção? A distinção se encontra de acordo com o próprio dispositivo legal. Se encontra de acordo com o artigo 63 do Código de Processo Penal ou 64 do Código de Processo Penal. Façamos aqui a leitura desses artigos, pessoal. Alguém está aí com o código aberto já, que pode fazer a leitura para mim, por favor? O artigo 63 do Código de Processo Penal diz assim: primeiro, ele está ali encartado no título 4º, que diz da ação civil. Artigo 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover a execução nocível, para o efeito da reparação do dano ofendido, seu representante legal, seus herdeiros. Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso 4º do artigo 387 deste Código, sem prejuízo da liquidação para apuração de dano efetivamente sofrido. Artigo 64. Artigo 64, né? Qual é aí a redação dele? O artigo 64 diz o seguinte, e aí eu compartilho com vocês também no nosso chat. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento de dano poderá ser proposta no juízo civil contra o autor do crime, se for o caso, contra o responsável civil. Parágrafo único. Intentada a ação penal, o juiz da cível poderá suspender o curso desta até o julgamento definitivo daquela, né? Então, ou seja, nós não temos aqui uma garantia absoluta de que o processo civil será suspenso, aguardando ali a decisão do processo criminal. Então, nós não temos essa garantia. Mas seria o mais correto? Claro que seria. Seria, sim, o mais correto que se aguardasse esse julgamento, né, transitar em julgado na esfera criminal, para só depois, né, haver ali a ação civil que trata destes mesmos fatos. Então, o que se tem aqui é que o processo executivo, ação civil ex delicto, na modalidade executiva, ele está diretamente relacionado ao artigo 63, enquanto a ação civil ex delicto relacionado ao processo de conhecimento está ali relacionado ao artigo 64. Por quê? Porque o artigo 64 diz que pode-se intentar a ação civil mesmo antes do trânsito em julgado do processo
criminal. Então, são aí hipóteses, são aí circunstâncias que levam em consideração, né, esses fatos, que levam aí em consideração questões diretamente relacionadas às hipóteses que nós estamos aqui observando. Outra questão que nós devemos observar, que tem aí relação direta com o objeto do nosso estudo, é o fato, é a circunstância, né, inerente à busca da reparação desses danos. Ou seja, olha aí o que nós temos em relação à prejudicialidade, suspensão da ação civil, né? Ou seja, a suspensão da ação civil ela é considerada como algo que, em tese, deve ser feito para que não haja uma prejudicialidade ao acusado. Imaginem se essa ação civil tramita de uma forma mais rápida, imaginamos aí um crime doloso contra a vida, ela vai tramitar extremamente mais rápido, e aí tem-se um direito a ser recebido, e lá no final esse indivíduo ele é então absolvido. Então, ou seja, observem como isso vai gerar efetivamente um transtorno. Entre pedidos de penhora, bloqueio de bens, expropriação, né, tudo isso está aí diretamente relacionado a este fato. O artigo 64, já que fizemos a leitura, e aí é importante dizer que no tocante a essa prejudicialidade, né, é fato que isso pode gerar ali uma insegurança jurídica. É fato que essa previsão da possibilidade da suspensão, ela existe, né? Mas na prática, já vou aqui adiantar para vocês que muitos juízes não concordam com essa suspensão, com esses pedidos de suspensões, né? Eles acabam alegando a total independência ali das lides, a civil e a penal, e o processo lide ele continua independente do julgamento ou de uma decisão do juízo criminal. Então existe também essa possibilidade jurídica, né, da análise desse fato. Então existe essa possibilidade, deveria, via de regra, ser utilizada de forma mais presente, mas na prática não se observa. Ainda sobre essa suspensão, né, o que nós temos que compreender? Por que ela deveria existir? Né? Por que a sentença criminal deve prevalecer sobre a decisão civil? Qual é a vinculação que existe entre um processo, uma decisão criminal e uma decisão civil? Então, primeiro, é importante que se diga aqui que a norma fala em intentada ação penal, ou seja, só se cogita da suspensão da ação civil quando a persecução penal já exista um processo. Então não pode se requerer, por exemplo, essa suspensão enquanto a ação penal ainda está na fase de inquérito, de investigação, né? Ou seja, existe um pressuposto de uma denúncia oferecida contra aquele indivíduo. Em fase de inquérito policial não teria este cabimento, né? Conforme cita aí a doutrina do José Frederico Marx. Segundo ponto a ser observado, prevalece o entendimento de que se trata de uma faculdade do magistrado. Faculdade do magistrado, ou seja, a suspensão não é obrigatória ou impeditivo de lei, ela é discricionária, né? Por ser uma decisão interlocutória, lá no juízo civil, cabe então agravo de instrumento. Terceiro, qual o tempo da ação civil pode ficar suspensa? Pessoal, eu acho que isso é bastante claro, tá? O tempo que ela pode ficar suspensa é até o julgamento definitivo, o trânsito em julgado do processo crime. Mas existem duas correntes a respeito. A primeira delas diz que 1 ano, no máximo, segundo pensamento majoritário e nos termos do Código de Processo Penal, artigo 313, inciso 5º, a linha A e parágrafo 4º. Mas, porém, todavia, o artigo 64 também trata deste tema, até o julgamento definitivo da ação penal, nos termos do parágrafo único do artigo 64
do Código de Processo Penal, que fala isso expressamente. Então, particularmente, por mais que não seja a corrente majoritária, eu compreendo que a corrente mais correta é aquela disposta no parágrafo único do artigo 64. Ou seja, se é para suspender, que se tenha uma certeza absoluta, que se tenha uma garantia da decisão do processo crime, né? E não apenas por um período determinado, mas que se cumpra, que se aguarde aí essa decisão criminal para só depois então poder ali haver um processo civil em razão do deslinde aí de um processo criminal. E quarto, não corre, ou melhor, perdão, corre prescrição quando a ação civil estiver suspensa? É lógico que não, né? Porque senão nós estaríamos aí diante da perda de um direito. Então não corre a prescrição da ação civil, não corre, o que garante ao indivíduo que ele não perderá o direito, ele simplesmente aguardará o momento mais adequado para que ele possa ingressar com essa ação civil, seja ela de conhecimento, seja ela de execução, né? Então não corre prescrição, de acordo até com o artigo 200 do Código Civil, ou seja, quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Então, o que nós estamos aqui diante é de nenhum prejuízo às partes. O STJ chancelou esse entendimento, né, e nós vamos aí falar um pouquinho sobre isso mais adiante. Com relação à legitimidade, né, tá lá no artigo 63, que trata da ação civil ex delicto na sua modalidade executiva. Ou seja, transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover a execução no juízo civil para o efeito de reparação do dano, o ofendido, seu representante legal, seu herdeiro. Então ele já diz aqui para nós, olha só, ação de execução. Por quê? Porque a sentença criminal já liquidou, já apurou o valor da indenização no juízo civil. Quanto ao polo ativo, nós temos aquela mesma regra ali do artigo 31 do Código de Processo Penal, que trata da substituição processual. Então, pode o ofendido, né, o seu ascendente, cônjuge, descendente ou irmão. Então, essa é a regra que nós devemos observar. Em relação aqui ao Ministério Público, há que se ter cautela. Olha aí o que diz o artigo 68. Quando o titular do direito à reparação do dano for pobre, a execução da sentença condenatória, nos termos do artigo 63, ou a ação civil, nos termos do artigo 64, será promovida a seu requerimento pelo Ministério Público. Por quê? Porque tem como a finalidade, tem como origem, melhor dizendo, aí, um ato penal, um processo crime. Tá? Então, é bastante interessante esse aspecto. Ou seja, né, aqui existe essa expressa previsão legal da legitimidade do Ministério Público para intentar uma ação civil. Razão de ser desta norma teria deixado de existir com o advento da Constituição Federal de 88. Lembre-se que o CPP data do início de 1940, que instituiu a Defensoria Pública como órgão permanente e essencial à administração da justiça, incumbindo dentre outras coisas, orientar e promover a defesa e os direitos humanos dos necessitados. Tá? Então, o que acontece? Por mais que exista aí essa previsão do artigo 68 do Código de Processo Penal, lembrando que o Código de Processo Penal é anterior à nossa Constituição Federal, que para a propositura de ações cíveis aos mais necessitados, criou a figura da Defensoria Pública, ou seja, automaticamente retira ali essa autonomia, esse jus postulandi do Ministério Público. Retira do Ministério Público essa capacidade postulatória de ação civil em favor de um particular. O que nós temos a respeito disso de acordo aí com o Eugênio Pacelli, né, que registra aí a solução dada pelo STF. Curiosamente, após quase 10 anos da vigência do novo texto constitucional, é que a doutrina, de modo geral, e hoje nós sabemos que já tem mais de 30 anos da nossa Constituição Federal,
passou a apontar a revogação do mencionado artigo 68. Posição esta que vai, pouco a pouco, solidificando-se. Solução das mais interessantes veio do Supremo Tribunal Federal, que vem sustentando a tese de uma inconstitucionalidade progressiva. Diz ainda que, de acordo com o ministro Sepúlveda Pertence, que hoje já não faz mais parte, já está aposentado, da Suprema Corte, sustenta Sua Excelência que, diante da ausência da positivação normativa do artigo 134 da Constituição Federal, isto é, diante da omissão de estados e também da União no encargo constitucional de instituir e organizar as respectivas defensorias públicas, o artigo 68 manteria sua vigência até o funcionamento regular, dos apontados órgãos de defesa jurídica dos necessitados. É lógico, se não existe defensoria pública, se não há convênio entre a defensoria pública e a OAB dos estados, se não é hipótese ali, se não há possibilidade de nomeação de defensor dativo pelo juiz, aí não haveria outra possibilidade senão garantir ao Ministério Público a titularidade dessa ação penal, jus postulante desta ação civil. Do contrário, de fato, esse termo encontra-se revogado. Quanto ao polo passivo, logicamente que nós temos o autor do fato e, se ele já não estiver mais vivo, também o seu patrimônio. Então, sem prejuízo do disposto anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo cível contra o autor do crime, se for o caso, contra o responsável civil, no caso de ser menor o autor do crime, tá? Ou também é possível propor essa ação civil contra o espólio. O que é o espólio? O espólio é a reunião de bens do falecido. Após a morte, nós temos ali o representante do espólio, o inventariante do processo, melhor dizendo, e aí pode-se propor essa ação contra o espólio. Se for uma ação de execução, habilita-se o crédito no processo de inventário. Se for uma ação de conhecimento, aí tem que entrar com ação contra o espólio, para que este tenha ali a possibilidade de defesa no juízo cível. E mais uma vez, chegamos ao fato de que nós temos que compreender que podem existir, mais uma vez, podem existir tanto as ações de conhecimento quanto as ações de execução. Eficácia preclusiva e força vinculatória. O que nós temos a respeito disso? Qual é a regra geral desses dispositivos? É que sempre que a decisão criminal for de mérito, categórica e definitiva sobre a existência do fato, materialidade, e sobre a autoria, ela terá força vinculatória no cível, com formação de coisa julgada. Então, ou seja, o fato crime não se discute mais, ele existe. O processo de conhecimento terá como finalidade demonstração do nexo causal e liquidação de valores, conforme nós já vimos lá pela leitura do artigo 935. E aqui é importante também fazer a leitura do artigo 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência material do ato, ou, logicamente, a sua autoria. Então, estando certa a autoria e a materialidade do crime, não há que se falar em qualquer tipo de impossibilidade para a propositura da ação civil ex delicto. Agora, se o processo crime julgar o fato, dizendo, reconhecendo que o autor não concorreu, que o autor não praticou o ilícito, então, automaticamente, não cabe contra este indivíduo a ação civil ex delicto. Condenação na ação penal. Importante dizer e trazer aqui para vocês a lição do Tornag, que diz: a sentença penal, que é condenatória em relação ao crime, é ao mesmo tempo declaratória, e somente isso, da obrigação de ressarcir e reparar o dano patrimonial. Dizia o mestre que o fato constitutivo da obrigação é o próprio fato ilícito.
e não a condenação criminal em si, esta apenas torna indiscutível, provada, evidenciada e irretorquível a obrigação de indenizar o dano resultante do crime. Mais que isso, essa certeza, essa indiscutibilidade somente pode existir quando a sentença passa em julgado. A sentença traz a certeza sobre duas obrigações: a penal, de sujeitar-se às penas e medidas de segurança, e a civil, de restituir, ressarcir e reparar nesses termos, né, assim conforme diz o artigo 91 do Código Penal, como efeitos gerais da condenação, torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, seja um dano físico, seja um dano material, seja um dano psicológico, sejam lucros cessantes e assim por diante. Agora, o que nós observamos aí é que quais são os requisitos para que isso venha a acontecer, né? Quais são os requisitos? O requisito é provada, evidenciada, irretorquível a obrigação de indenizar o dano resultante do crime. Quando? Quando provado o fato e provado, logicamente, o nexo causal, a participação ativa ou passiva do indivíduo com a prática daquele crime. Então, se a decisão criminal condenatória, perceba, sempre será categórica e de mérito, necessariamente o juiz terá que verificar se o crime de fato existiu e se o réu foi seu autor. E aí, logicamente, isso não se discute mais no processo civil. O que pode se discutir é somente em relação a valores, né? Então, materialidade e autoria estando presentes, vai se discutir na ação de conhecimento valores. Se já foi requerido a indenização no processo crime, só se executa o valor apurado. Agora, ninguém pode ser condenado dentro de um espectro de dúvida, de acordo com a aplicação do princípio do indubio pro réu, o que deve caminhar para a absolvição. O que não inibe é essa absolvição por falta de provas, por dúvida, não inibe que possa haver ali, então, um processo cível sobre esse fato, né? Quando ela transitar em julgado, tornar-se-á definitiva a questão, estará decidida. E assim, de acordo com a regra geral estabelecida, fará a coisa julgada, vinculando a esfera cível. Teremos assim um título judicial que será executado no juízo cível como qualquer outro. Então é possível, nessa hipótese, pela absolvição, pela dúvida, pela ausência de provas, que haja sim um processo cível, né? Com relação à prescrição, a pretensão da reparação cível de fato criminoso prescreverá em 3 anos. Então, ou seja, daquela prolação da sentença condenatória tem 3 anos para a sua execução ou para a propositura da ação de conhecimento. Artigo 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurada no juízo criminal, não correrá prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Então, ou seja, esse prazo prescricional de 3 anos só começa a correr após o trânsito em julgado do processo crime. E aí nós temos jurisprudência a respeito desse fato. Então, ou seja, desde que haja efetiva instauração de inquérito penal ou de ação penal, o lesado pode optar por ajuizar a ação reparatória civil antecipadamente, ante o princípio da independência das instâncias, ou por aguardar a resolução da questão no âmbito criminal, hipótese em que o início do prazo prescricional, né, é ali então postergado nos termos do artigo 200 do Código Civil. Quantificação do valor. Olha só o que diz aí o artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Penal. O juiz, ao proferir sentença condenatória, inciso 4º, fixará o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Então, ou seja, nós temos aqui um valor mínimo. Importante lembrar disso, importante dessa característica.
Ou seja, eu posso entrar com uma execução por um valor maior? Posso, porque eu já tenho garantido um valor mínimo que foi ali decidido, que foi ali julgado pelo juiz criminal. Então, esse é um valor mínimo, né? E não raras aí, às vezes, as questões de provas empregam termos valor máximo e situação financeira do acusado, ao se referir a essa providência do artigo 387. Repita-se, fixado valor mínimo, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Então, eu posso entrar com uma ação civil pedindo valor maior? Não há nenhum impedimento. A fixação do valor da indenização exige provocação do lesado ou pode ser realizada ex officio pelo juiz? O Renato Brasileiro diz que o juiz pode fixar de ofício, como parte integrante, um tópico obrigatório, e um efeito automático da sentença condenatória, conforme diz lá o artigo 91, inciso 1º. Agora, existe também aí quem pense diferente. E sobre esse fato existe uma tendência jurisprudencial que diz que pode sim o juiz ex officio fixar a indenização mínima que alude ao artigo 387, inciso 4º. E tal seu raciocínio decorre sobretudo do próprio termo aí do artigo 91, inciso 1º. Aos que defendem de forma majoritária, sustentando que o juiz pode fixar, depende de pedido. Ou seja, ele pode fixar desde que seja requerido pelas partes, seja pelo titular da ação, Ministério Público ou querelante, ou algum assistente de acusação presente no processo. Então, ele poderia fixar, né, de ofício desde que fosse requerido esse fato. Então, deveria haver um pedido sobre essa pretensão lá na ação penal. Se não houver o pedido, existe aí parte da doutrina que entende que não caberia essa fixação de ofício sem nenhum tipo de requerimento das partes. Até porque, pessoal, olha como isso é interessante. E a alegação de que o juiz lá na sentença não poderia fixar essa indenização porque ela não foi objeto de defesa, ela feriria o contraditório e a ampla defesa, ou seja, né, não deu-se a oportunidade do indivíduo se defender quanto a essa fixação dos danos. Então, esse é um fato extremamente importante, ou seja, pode, desde que seja requerido, e aí o juiz pode fazer a fixação de ofício. Caso não seja requerido, estaríamos diante de uma nulidade, ou seja, do cerceamento de defesa do indivíduo, no tocante ali a poder se defender também dessa fixação dos danos, né? Então, não dando a oportunidade da ampla defesa e do contraditório ao requerido. A jurisprudência do STJ se consolidou através de tese firmada no repetitivo afetado na sessão de 11/10/2017, até a questão sobre a necessidade ou não de especificar a prova e o valor foi definida, inclusive, de forma diversa, como o mesmo tribunal já havia decidido. Então, olha só, o que nós temos aqui a respeito? Sentença penal condenatória transitada em julgado com fixação de valor mínimo a título de indenização. Então, nós já temos essa fixação. Artigo 387, inciso 4º. Providências ao ofendido. Ou ele ajuiza uma ação de execução ex delicto pelo valor mínimo apurado na sentença condenatória, ou ele despreza esse valor mínimo arbitrado pelo juiz na sentença penal condenatória e procede à liquidação desta decisão no juízo cível, pedindo, logicamente, um valor maior. Caso ele opte pela primeira posição, simultaneamente a esta providência, liquidar a sentença penal condenatória no juízo cível após quantificado o valor do dano efetivamente sofrido, ingressar com uma nova ação de execução ex delicto, tendo como objeto a diferença entre o quantum final apurado na liquidação civil e o valor inicialmente fixado na condenação penal. Pessoal, aqui é o momento em que você tem que saber penal, civil, processo penal e processo civil, tudo ao mesmo tempo. Na segunda hipótese, em desprezar o valor fixado na sentença criminal,
uma vez apurado o valor do prejuízo efetivamente sofrido, ajuizar, então, na esfera civil, uma só ação de execução ex delicto, fundada igualmente no artigo 63, porém tendo como objeto o valor total do prejuízo apurado na liquidação. Então, aqui é onde nós temos essas hipóteses, né? Qual é aí o artigo que trata da absolvição no Código de Processo Penal? É o artigo 386, e é um artigo bastante extenso. Então, ou seja, existe aqui hipóteses em que não cabe ação civil ex delicto, caso esta seja a fundamentação da absolvição, e existem hipóteses que cabe ação civil ex delicto, caso seja esta a fundamentação da absolvição. Vejamos. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça. Primeiro, estar provada a inexistência do fato. Então não cabe aqui a ação civil ex delicto. 2, ou melhor, aí 4. Estar provado que o réu não concorreu para infração penal. Também não cabe a ação civil ex delicto. Então, observem esses fatos. Estar provada a inexistência do fato, estar provado que o réu não concorreu para infração penal, ou seja, nós não temos ou a materialidade ou nós não temos o nexo de causalidade que é necessário para que o indivíduo possa também ser ali responsabilizado no juízo civil. Diferentemente desta hipótese, onde não caberia a ação civil, nós temos o inciso 2 e o inciso 5º. O inciso 2 diz, não estar provada a existência do fato. Foi absolvido pela insuficiência de provas, mas cabe a ação civil ex delicto. 5. Não existir prova do réu ter concorrido para infração penal, ou seja, não há prova de que ele praticou e não há prova de que ele concorreu. Não existir provas. Não quer dizer que ele não tenha feito, quer dizer que essas provas podem ainda não ter sido localizadas. Por isso que nestas duas hipóteses cabe sim a ação civil ex delicto e a ação civil não se vincula ao processo penal. Nas hipóteses do inciso 1 e 4, existe essa vinculação. Absolveu no criminal, logicamente ele não poderá ser condenado no juízo civil. Nos incisos 2 e 5º, mesmo tendo sido absolvido no juízo criminal, nada impede que ele seja condenado no juízo civil. E aí nós temos ainda, olha só, artigo 3867. Não existir provas suficientes para a condenação. Outra hipótese. Não constituir o fato infração penal. E aí, pessoal? O fato não é infração penal, mas pode ser ou gerar a necessidade de uma reparação civil? Claro que pode. Né? Nem todo processo de indenização no civil está diretamente atrelado ali a um processo crime. Tá? Então, ou seja, nós temos muitas condutas cíveis que devem gerar ali a reparação do dano. Então não há nenhum problema. Tá? Não constitui fato infração penal. Muito bem, mas gerou dano? Gerou. Gera ali, nos artigos 935 e 186 do Código Civil, a necessidade de indenizar. Artigo 67 do Código de Processo Penal. Não impedirão igualmente a propositura de ação civil a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime. Então, ou seja, ele já respondeu aí a nossa pergunta nos termos da lei. Inciso 4º. Existem circunstâncias que excluem o crime e isentam o réu de pena, ou mesmo se for fundada na dúvida sobre a sua existência. Então, ou seja, por mais que ele tenha sido absolvido, não impede aí a ação civil ex delicto com o intuito de reparar os danos. Finalizando então aqui a nossa aula hoje, já que nós estamos aqui terminando este conteúdo, vamos terminar um pouquinho mais cedo também. Olha só esse esquema. Sentença penal absolutória definitiva. Nós temos uma regra geral, independência entre o crime e o cível. Agora, nós temos essa exceção, a independência entre o crime e o cível. Ou seja, uma excludente de ilicitude
prova de que o fato inexistiu ou o réu não concorreu para a ação penal. Aí nós temos duas exceções. Primeira, o estado de necessidade agressivo, o erro na execução de legítima defesa. Aqui caberia a ação civil ex delicto. Aqui não caberia a ação civil ex delicto. Então, eu vou colocar aqui um não e aqui eu vou colocar um sim. Qual é a outra hipótese que nós temos? Não impede a ação civil, a ação de indenização civil, não impede. Primeiro, extinção da punibilidade, inciso 2, arquivamento do inquérito, inciso 1, absolvição em geral, não abrangidas pelos artigos 65 e 935 do Código de Processo Civil. Então, nós temos as discriminantes putativas excluem a ilicitude, falta de prova para condenação, né? Falta de prova da existência do fato, falta de prova do envolvimento do réu. Então, aqui também é possível, aqui admite, né, sim, para a propositura da ação penal civil, da ação civil ex delicto, né, mesmo nessas hipóteses de absolvição. Então, só o que não permite aqui a indenização civil seriam essas exceções, né, em relação à independência aí do crime, do processo crime para o processo civil. Só em relação a essa independência. As demais hipóteses, não existe independência sobre esse fato. Então, aqui é uma exceção. Tá? O processo civil condiciona ao processo crime. Nas demais hipóteses, né, o processo civil não se condiciona ao processo crime. E ele pode ser proposto e o indivíduo pode ser condenado lá no juízo civil, seja no fato aqui, numa ação de conhecimento, é lógico. Pessoal, com isso, nós terminamos aqui então a nossa aula de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Do contrário, né, desejo desde já uma excelente semana a todos. Né? Nos vemos amanhã, já estudando aí um novo tópico.